TV Câmara, alô pessoal que gosta de livros, sejam bem-vindos ao Casa das Palavras, o programa de livros da TV Câmara, todo realizado e apresentado direto aqui da terceira Bienal do Livro da Leitura de Brasília. E nós montamos um pequeno estúdio aqui mesmo dentro da Bienal para entrevistar as escritoras e os escritores participantes. A história normalmente é contada por grandes personalidades, governantes, comandantes de exército, heróis libertadores. A historiadora Mary Del Piore resolveu subverter essa lógica e quer contar a história do Brasil a partir dos seus anônimos. O primeiro volume da série História da Gente Brasileira aborda o Brasil Colônia. Mary Del Piore esteve aqui na terceira Bienal do Livro da Leitura de Brasília e conversou com a gente aqui no Casa das Palavras. Mary, obrigado pela sua presença aqui no Casa das Palavras. A gente vai mostrar o livro aqui, Histórias da Gente Brasileira. É o primeiro volume de uma tetralogia. Daqui a pouco ela explica um pouquinho. Mas eu queria saber, a minha primeira curiosidade é o seguinte, o que te levou, que curiosidade te levou a pesquisar não as personalidades históricas, mas as pessoas anônimas? Aquilo que o Roberto Carlos chama tão bem de tantas coisinhas miúdas. Mas é o que eu gosto mesmo. Eu acho que é a história que aproxima o leitor da velha história, daquela que o pessoal acaba fugindo no colégio, acaba fugindo da faculdade, é justamente a história do cotidiano, essa história que nos faz perceber como é que os nossos antepassados viviam, né? As dificuldades que eles tiveram que enfrentar, como é que eles amavam, como é que eles se apaixonavam, como é que eles se batiam, se violentavam, como é que eles construíam. O povo brasileiro, ele tem uma sabência, ele tem um conhecimento para tirar da terra. Dessa terra, eles chegaram aqui, não tinha nada, tinha uma praia, uma mata e o medo, né? O que teria dentro daquela mata? E a partir daí a construção, eu não diria que de uma nação, mas de uma terra onde houve uma sinergia de pessoas fantástica, né? Sempre bom lembrar que todo mundo acha que período colonial é só senhor e escravo, nada disso, né? Nós vamos ter, e isso que eu procuro mostrar nesse livro, o que seriam os avós da classe C e D, quer dizer, milhares de pessoas ali se movimentando, tentando enriquecer, tentando tirar justamente dessa terra desconhecida a riqueza, a possibilidade de transformar o seu cotidiano. Então, é através das coisinhas miúdas, é entrando na casa das pessoas, sentindo o cheiro da comidinha que elas faziam, olhando os baús para ver como é que elas se vestiam, examinando exatamente quais eram os instrumentos do dia a dia, os instrumentos de trabalho, né? Nós aprendemos muito com os africanos, aliás, sobre instrumentos de trabalho. Eu acho que é a partir daí que a gente consegue fazer da história uma coisa tão agradável de ler quanto qualquer livro de ficção, os que você escreve, por exemplo. Agora, a história dos anônimos é mais difícil, né? Porque você tem menos fontes. Onde é que você foi buscar essas informações de uma vida que é uma vida assim comum, que ninguém pensaria, por exemplo, em registrar? Olha, temos milhares de fontes, a começar pelos grandes viajantes, né, que estão aqui presentes desde o século XVII e XVIII. As cartas jesuíticas são extremamente minuciosas sobre esses primeiros tempos. A rota dos navios, toda a documentação que veio também nesses navios de carga. E é bom lembrar que o Brasil não estava isolado, a gente era uma colônia, mas a globalização já tinha começado. Havia grandes navegações, exatamente, né? Havia um comércio intenso entre África, Ásia. Nós temos, inclusive, grandes comerciantes que têm casas comerciais em Lisboa, no Porto, no Rio de Janeiro, em Recife, em Olinda, mas também na Ásia, em Goa. Então, essa ida e vinda de produtos, de gente, de objetos da África, nós vamos ver que com os primeiros negros que vêm, sobretudo do norte da África, e que vêm para Minas, por exemplo, essa gente tinha uma sabedoria na transformação do ferro e são eles que vão criar os primeiros artefatos para ajudar a prospectar ouro justamente naquela região de mineração, que é uma região inóspita, né? Montanhas agressivas, riachos, córregos, muito frio, e essa gente então vai nos ensinando e há uma sinergia enorme dos saberes portugueses com os saberes indígenas, porque eles também vão nos ensinar a percorrer as matas, a perceber no meio daquele intrincado emaranhado de folhas de árvores, os famosos piabirus, que são aqueles caminhos no meio da mata, são eles que vão nos ensinar a pegar mel, trazendo a colmeia junto, são eles que vão nos ensinar, mastigando as folhas, né, a capacidade de fitoterapia dessa nossa mata maravilhosa, o que curava, o que fazia bem ao quê, a quem, né? Então, é essa sinergia de gente, esses ruídos, essas
pequenas vilas litorâneas que já no século XVIII são cidades onde as pessoas vão ganhando dinheiro, onde os mulatos são ricos, são capazes de ter os seus próprios escravos, vão ascendendo, né? No século XIX nós vamos vê-los, médicos, advogados, jornalistas. Então, a nossa população brasileira, o IBGE hoje diz que nós temos mais de 50% da população de pardos, é a nossa história, é o nosso passado, são os nossos avós, né, que estão ali trabalhando. Essa população não branca também tem a sua história documentada, porque eu imaginava que não, que era mais fácil achar a história do branco do que achar a do índio e a do negro. Nossa, é fantástico. Eu mostro, inclusive, que você tem uma mobilidade social enorme de negros e de mulatos a partir do século XVIII aqui no Brasil. Basta dar o exemplo, por exemplo, de alguns pintores, né, negros que são alforriados pelos seus senhores, que são tão talentosos, que fazem a viagem inversa. Eles vão para a Europa aprender nas grandes escolas pintura, depois eles voltam para o Brasil, se tornam grandes mestres de pintura e são conhecidos não mais como brasileiros, mas como europeus. Fulano, o romano, Beltrano, o italiano, o lusitano. Então é fantástica essa circulação. Outro também nicho de grande mobilidade, a música. Nós tivemos músicos importantíssimos, mulatos, tanto em Minas Gerais quanto nas grandes capitais. Não havia uma irmandade, nenhuma confraria que não tivesse, né, o seu músico, a sua orquestra, a sua charamela, que era o nome que se dava para aqueles instrumentos que faziam barulho. Grandes compositores, né, todos eles mulatos, e nós já temos um número enorme de alforriados na segunda metade do século XVIII, gente que vai enriquecendo, eles também comprando escravos. Eu lembro a você que era muito barato comprar escravo, você podia não exatamente comprar 100 nem 200 escravos, você podia comprar 1 ou 2, bastava mandar umas latinhas de goiabada, ou então um pouco de cachaça, e alguém, né, em Angola ou Moçambique mandaria de volta para você 1 ou 2 escravos. Então, nós temos a escravidão realmente como uma espécie de estrutura, né, da nossa história que vai se modificando. E uma coisa importante que as pessoas não sabem, a escravidão não foi a mesma no Brasil todo. A escravidão da cana é uma, a escravidão do ouro é outra, é completamente diferente. A relação, a senzala, a escravidão do café já é outra, completamente diferente, extremamente sofisticada, com cuidados com os escravos, afinal de contas, né, o escravo já está desde 1850 proibido o tráfico, então ele vale uma fortuna, ele é cuidado, ele é atendido, ele vive com a sua família dentro da senzala. Nós temos a escravidão que nós tivemos aqui no Nordeste do gado, né, onde o escravo era um homem livre, ele subia ali no seu cavalo, saía com o gado, era o boiadeiro, e ele vai ganhando bezerros na medida em que as vacas vão, né, elas vão procriando, e ele começa a ter o seu gado também, ele compra a sua liberdade, compra a liberdade da sua mulher. Então, esse livro, ele quebra com esses eu diria, esses mitos que são muito repetidos nas escolas, nos colégios, de que só haviam 2 grupos, os senhores e os escravos. Não, nós temos aí uma classe de brasileiros, já de mazombos, que era o nome que se dava aos nossos antepassados, que tinham um apetite enorme por mobilidade social, queriam enriquecer, abriam as suas tendas, eram extremamente criativos, os casamentos não se faziam sem interesse, era preciso que a mulher trabalhasse, que ela colocasse algum, né? Então, nós temos assim documentos lá do Arquivo Nacional que são fantásticos, em que você tem negros alforriados, que são barbeiros. Vou dar um exemplo que eu cito aí. Ele já tem 6 ou 7 escravos, tem a sua barbearia. Além de fazer barba, que dava muita grana na época, cortar cabelo e fazer barba, ele também trabalhava com sanguessugas. Ele tem todo um aparato de instrumentos caríssimos. E a mulher dele o que faz? Ganha dinheiro fazendo comércio com ali os pequenos rendeiros que tem à volta do Rio de Janeiro, e ela vai então buscar farinha de mandioca, buscar cachaça, buscar carne de porco, e ela tem o comércio dela. O que é bacana é isso, e a gente vê que hoje, né, você, a sua mulher trabalha, você também, está todo mundo querendo crescer junto. Naquela época também tinha essa coisa de querer crescer junto. Você explorou muito assim o mundo da casa, né? Então assim, comida, bebida, higiene, a parte social também, né? Namoro, casamento, morte, sexo, né? Sexo.
Tem alguma coisa que a gente acha, por exemplo, cita alguma coisa que a gente acha hoje em dia que é muito natural, mas que não tinha no Brasil colônia? Ou que era muito diferente do que é hoje? Todo mundo acha que o brasileiro sempre foi muito limpinho, que ele aprendeu com os índios a tomar banho. Eu mostro nesse livro que nós éramos uns porcalhões, né? Ninguém se limpava, ninguém se lavava. O negócio era limpar a pé para não dar bicho do pé, que era o maior problema, as mãos e a nuca. Banho nunca. Eu lembro que Dom João VI realmente só começa a tomar banho de mar quando ele fica com aquela perebona na perna, e aí tem que cuidar daquilo, e ele toma banhos de imersão, mas as pessoas realmente não se banhavam de forma nenhuma. A satisfação das necessidades fisiológicas era muito comum que se fizesse nas ruas. No Rio de Janeiro continua exatamente a mesma coisa do século XVIII. Mas, enfim, urinar na rua, né? Os viajantes estrangeiros, por exemplo, ficavam chocados e diziam, mas por que as mulheres brasileiras não botam a mão na frente? Elas podiam, pelo menos, ter um pouco de pudor. Não, o pessoal levantava realmente a saia, baixava as calças, da maneira mais natural. Agora, a melhor história que eu tenho para contar é de Dom Pedro I, né, que depois da independência, ele começa a contratar uma série de mercenários, notadamente austríacos, né? A Alemanha ainda não estava independente, então vinha muita gente da Saxônia, e esses homens estavam acostumados a exércitos extremamente disciplinados. Não é que Dom Pedro I costumava ver os caras baterem incontinência e desfilarem fazendo o quê? Número 2. Então, o exemplo vinha de cima, né? Então, esse mito de que o brasileiro é muito limpo... Os índios ensinaram a gente higiene. Nada, não ensinaram nada. E é gozado que como você bem lembrou no início, é uma tetralogia, trabalhando com a República Velha, com os anos 30 e 40, era muito comum em Minas Gerais, nos anos 30 e 40, que as mulheres só lavassem a cabeça uma vez por mês. O banho era uma vez por semana e era de bacia. E eu lembro que a água no Brasil, embora a gente viva em cima de aquíferos, né, sempre foi um bem extremamente caro, levado em lombo de mula, em lombo de escravo, era difícil ter acesso. Então, a higiene e as doenças que vêm com a falta de higiene, né, tem muito a ver com o histórico que nós temos até hoje, né, de epidemias como a de Zika no Rio de Janeiro. E como é que vão ser os próximos volumes? Quer dizer, um para o Império, outro para as duas... O Império sai agora em né? dezembro, é um volume alentadíssimo, porque o Império realmente são as grandes mudanças aqui no Brasil, né? Nós temos a independência, a emancipação, depois nós temos a abolição e nós temos o movimento republicano. E é um momento também em que o Brasil se quer uma espécie de França beira-mar. O Rio de Janeiro tem que ser Paris à beira-mar. Então, a influência fortíssima da França no jornalismo, na literatura, até nas prostitutas que tinham que ser francesas. O Joaquim Nabuco dizia, né? Quem dorme com uma prostituta francesa dorme com a França, como se aquilo fosse uma maneira de civilizar o Brasil. Então, é um momento importante no consumo, na mudança, por exemplo, da higiene, é um momento em que começam a aparecer as duchas, os primeiros produtos de higiene, na indumentária, tudo tinha que ser a europeia. Num calor de 40 graus, os caras estavam lá de terno de lã, com aquelas roupas pretas, a começar pelo nosso imperador Dom Pedro II, que estava sempre, né, com aquele jaquetão preto de lã, num calor de 40 graus. O aparecimento dos grandes intelectuais mulatos, isso é importantíssimo, médicos, jornalistas, advogados, uma coisa fascinante, o espiritismo chega ao Brasil e a Bahia, né, que é a terra de todos os babalorixás e alorixás, vai ser a terra que vai receber o espiritismo. Nós temos ali a publicação da primeira revista espírita no Brasil, o Eco do Além-Túmulo, e sabe do que mais? Os espíritas baianos vão ser os primeiros grandes abolicionistas, né? Porque eles vão receber o espírito de Espartacus, que é aquele escravo romano que lutou pela liberdade dos escravos, então eles querem também fazer a liberdade dos escravos no Brasil. O terceiro volume é uma surpresa geral. São os memorialistas brasileiros, são as memórias dos grandes escritores contando a história do Brasil. Desde Érico Veríssimo contando a história do Rio Grande do Sul, a Zé Lins do Rego, a Humberto de Campos, a Tiago de Mello, a mulher Zélia Gattai, quem você quiser. Eu peguei vários autores e, através das memórias deles, eu reconstituí os anos da República Velha. Mary, olha, muito obrigado pela sua participação aqui no Casa das Palavras. Sucesso para o volume da Colônia e para toda a tetralogia. Os outros que vêm aí. Exatamente. É isso aí. Obrigada a vocês. Vamos fazer um breve intervalo. Daqui a pouco, mais uma entrevista realizada aqui na terceira Bienal do Livro e da Leitura de Brasília. Mas antes, vamos ouvir o que os nossos deputados têm a dizer sobre livros. Como vivemos tempos velozes, eu quero indicar
um livro bem curtinho, na verdade um conto de José Saramago chamado O Conto da Ilha Perdida, que foi recém-editado pela Companhia das Letras, e é um conto sobre a busca de si e a busca daquele lugar que a gente chama de paraíso. E eu indico o livro Por que as Nações Fracassam, Jim Hobbs. É um livro que conta um pouco, né, da história do mundo, né, é um livro de economia, né, mas ele é recheado de história do mundo e indicam por que as nações fracassaram. De volta ao Casa das Palavras, estamos aqui na terceira Bienal do Livro e da Leitura de Brasília, onde gravamos as entrevistas dessa edição. Ayrton Krenak é uma importante liderança indígena desde a década de 70. Nas palavras dele mesmo, se o Brasil foi descoberto pelos brancos em 1500, ele foi mais uma vez descoberto, só que dessa vez pelos índios, entre as décadas de 70 e 80. Ele sabe que os índios são os donos do Brasil, mas reconhece que essa posse precisa ser relembrada todos os dias, dia a dia, noite e dia. Ele conta no livro Encontros como vem travando essa luta. Olá, Ayrton Krenak. Estamos aqui para conversar sobre o livro Encontros, que fez um apanhado de várias entrevistas suas desde muito tempo, décadas atrás, até 2013. Eu tirei um trechinho que diz assim: eu acho que teve uma descoberta do Brasil pelos brancos em 1500 e depois uma descoberta do Brasil pelos índios nas décadas de 1970 e 80. A que está valendo é a última. Por que é que está valendo é a última? A que está valendo é a última, levando em consideração que ao longo desses séculos de colonização e finalmente república, e quando o Brasil passou a legislar sobre si mesmo, e na colônia também, os índios estavam sem voz nessa cena. E na Constituinte de 88, pela primeira vez, um texto constitucional nosso afirma que esse povo, que era chamado de os índios genéricos, eles guardam diversidades, eles têm pluralidade, são povos, são nações indígenas com suas diferenças originárias e que deve ser assegurado a eles pelo Estado brasileiro, no caso a União, é responsável por proteger a vida dessas populações nas suas diferentes regiões, assegurando a eles, inclusive, a possibilidade histórica de reivindicar as terras onde ainda habitam. Naqueles lugares onde eles já foram desterrados e perderam seus territórios para a ocupação urbana e para outras infraestruturas que o Estado mesmo foi implantando, esses povos praticamente desapareceram. E estavam virando o século XX, junto com a página do século, estava virando também como uma população extinta, né? Hoje nós sabemos que tem uma população estimada em quase 1 milhão de pessoas. Quantas nações indígenas de existem? 206 diferentes etnias, povos distintos, né, nas suas memórias, nas suas histórias de fundação do mundo, né? Cada um tem uma linguagem diferente? Cada um tem uma língua diferente? Tem um especialista nesse tema, que está agora na Universidade lá do Sergipe. Ele me disse o seguinte, que os linguistas acham que só existe línguas e não entende que existe linguagens. Ele é um especialista em linguagens e ele disse que não são só os humanos que têm linguagens, que todos os seres têm linguagens e que a ideia de língua é uma ideia muito fechada no século XIX, século XX. Era uma categoria, era quando você queria botar em caixinhas o entendimento das diversidades. E no caso de populações tribais, a ideia da língua ficou quase como uma possibilidade de identidade. E ele lembra que linguagens e língua não tem nada a ver com identidade. Você pode se expressar das mais diversas formas, pode ter diferentes linguagens que são eficientes, né, que são capazes de dar conta da sua inter-relação com o mundo. Tem 206 línguas nativas no Brasil ainda
possível de tomar registro delas, sendo que umas 80 delas já são escritas. Tem gramática, tem texto. Eu queria saber como é que está a questão, o índio na questão política hoje. O Juruna, antes ainda da Constituição de 88, foi o primeiro e, na verdade, terminou sendo o único indígena que se tornou um deputado. Está faltando engajamento político ou está faltando interesse das comunidades indígenas na política partidária, digamos assim? Vamos datar a passagem do Juruna pelo Congresso há 30 anos atrás. Foi um fenômeno, digamos assim. As pessoas ficavam admiradas de ter um chavante que saiu diretamente da aldeia no Mato Grosso, se juntou com o Brizola e o Darcy Ribeiro no Rio de Janeiro e voltou deputado para Brasília. Então foi um movimento assim, rápido. Esse tipo de presença do índio na política brasileira, ele é muito mais episódico. Mas desde lá, tem uma presença dos índios na política que é a presença dos movimentos sociais, o engajamento de pessoas indígenas do Pará, do Amazonas, do Amapá, principalmente do Nordeste, né, da Bahia, Pernambuco, onde grandes comunidades indígenas passaram a vigiar mais a vida política dos municípios, do Estado, acompanhando as campanhas eleitorais, fazendo presença nos debates políticos e, eventualmente, lançando candidatos municipais, estaduais. E alguns indígenas tiveram sucesso nessas candidaturas, como José Nunes, por exemplo, que está no 3º mandato a prefeito dele, no norte de Minas, em São João das Missões, que é uma região no sertão de Minas, onde a política municipal é feita pelos indígenas, eles são 70% da população. Em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, lá no Alto Rio Negro, desde o final da década de 90, tem indígenas concorrendo às eleições municipais e já aconteceram uns 2 ou 3 mandatos de indígenas na prefeitura de São Gabriel. Eu acho interessante que tem um argumento que o homem branco costuma dar, o proprietário de terra, muitas vezes, para retirar índios de determinadas faixas de terra, dizendo que os índios não estão produzindo naquela parte inteira ali, o número de índios é muito pequeno, eles ficam aqui e aquela parte inteira não está sendo usada. E eu já ouvi argumentos contrários de lideranças indígenas de que o conceito de território e a ideia de território para um índio é uma coisa muito diversa disso. Ele foi criado historicamente com um território maior, ele precisa desse território maior. Você podia explicar um pouco melhor para a gente isso? A Constituição de 88, ela refletiu à época um grande debate acerca dos territórios indígenas, onde põe a questão dos territórios indígenas não como aquela ideia que as pessoas têm de um sítio, uma propriedade privada, uma fazenda, mas como um lugar que informa a maneira de viver daquele povo. É diferente para cada povo, não é igual. Não são todos os povos indígenas que têm extensões de terra que seria possível alguém botar em questão o tamanho da população e a extensão das terras. Pelo contrário, a grande maioria das terras indígenas reconhecidas e formalmente demarcadas, elas são, comparando com uma gleba do INCRA, por famílias, ficariam reduzidos a menos do que uma gleba de terra que o INCRA destinaria para uma família, uma área de 100 hectares, por exemplo, né? Nós temos lugares onde uma população de mais de 1.000 pessoas vive em 10 hectares, vive em 100 hectares, vive em 300 hectares. Não tem uma medida de terras indígenas, mas maldosamente, quando as pessoas querem comparar, eles comparam naqueles lugares onde você tem uma população indígena que tem contato recente com os brancos, né, com o entorno, precisam de áreas de caçar, de deslocamento, tem hábitos e práticas que demandam... Os deslocamentos dos animais, né? Que demanda, né? A economia deles é retirada inteira da floresta, seja do Cerrado, ou da Mata Atlântica, ou da Amazônia. Eles não vão no supermercado comprar comida, eles buscam seu suprimento da floresta, sua farmácia, seu hospital, está todo ali naquele território. E a Constituição de 88, ela conseguiu
envolver o debate e colocar a questão de que são terras habitadas pelos indígenas, aquelas necessárias à sua reprodução cultural, à sua manutenção física. Então tem uma argumentação muito bem constituída de por que o Estado brasileiro tem que reconhecer, em escalas diferentes, territórios para que diferentes povos indígenas possam viver. O que acontece normalmente é que esses limites dessas terras não são respeitadas, né? E nessa série de entrevistas que estão reunidas no livro da série Encontros, da editora Azog, é recorrente nas entrevistas, né, que foram reunidas, o tema da invasão desses territórios por garimpeiros, por madeireiras e pela infraestrutura do Estado, porque quando o Estado faz uma estrada ou põe uma hidrelétrica, ele está botando uma estrada ou uma hidrelétrica em cima de um lugar onde ele deveria estar protegendo, mas ele está disputando com a comunidade indígena o uso daquele recurso, né, ou daquele território. Tá certo. A gente agradece muito ao Ailton Krenak, que falou com a gente aqui no Casa das Palavras sobre o livro Encontros. Obrigado. Até a próxima. Também. Maravilha. Estamos chegando ao fim de mais um Casa das Palavras. Aquela construção ali atrás é o Estádio Nacional de Brasília, mais conhecido como Mané Garrincha, uma arena multiuso que recebe jogos de futebol e também eventos culturais, como a terceira Bienal do Livro e da Leitura de Brasília, onde esse programa foi todo gravado. E agora a gente passa para a nossa indicação de leitura do dia, e é o livro Dia de Sol em Tempo de Chuva, da jornalista e escritora mineira Clara Regui. A história familiar do avô português, João, que se mudou para o Brasil, serviu como ponto de partida para esse romance, que mistura memória e ficção. Vamos ficando por aqui. Anote o nosso e-mail, casadaspalavras@câmara.leg.br. Você também pode entrar em contato pelo telefone 0800 619 619. E pode assistir esse ou qualquer outro dos nossos episódios do programa em câmara.leg.br/Casa das Palavras. Antes de encerrar, a gente deixa você com uma frase do nosso mais que amado e tietado, o escritor baiano Jorge Amado. Uma história se conta, não se explica. Obrigada pela sua audiência. Até a próxima.